Olá pessoal, hoje nós vamos fazer a correção das páginas 41 e 42 do livro Sistema Positivo de Ensino de Matemática, 7º ano, Colégio Tiradentes, Unidade Minas Caixa, do volume 1. Aqui está o exercício 1. Analise o desenho dos barcos A e B e responda as questões. Então, verificamos aí que temos o barco A e o barco B. Observe que cada segmento do barco A, ele foi reduzido no barco B. Cada segmento correspondente. O que é segmento correspondente? Cada segmento correspondente foi reduzido. Então, verifique aqui este segmento, ó. Este segmento. Esse segmento, ele, na outra figura, na figura menorzinha, esse aqui, ele está, da figura A, ele tem quatro quadradinhos, né? A distância de 4 quadradinhos. E aqui na letra B, ele tem a distância de 2 quadradinhos. Então, ele foi reduzido à metade. Vamos às perguntas. O que aconteceu com as medidas dos lados correspondentes do barco A para o barco B? Então, as medidas foram reduzidas à metade. Na letra B, podemos afirmar que a medida de todos os lados do barco B foi reduzida à mesma proporção? Sim, pois verificamos que todos os segmentos do barco A tem o seu segmento correspondente no barco B e a medida foi reduzida à metade. Então, sempre a metade. Na mesma proporção é porque sempre a metade. Então, se fosse uma redução a 1/3 do tamanho da figura, todos os segmentos teriam que ser 1/3 também. Como nesse caso todos os segmentos são a metade, é a mesma proporção. Letra C. Eles são congruentes ou semelhantes? Explique sua resposta. Então, dois polígonos são congruentes. Quando eles são congruentes, é porque eles têm a mesma forma, cada lado tem a mesma medida e os ângulos também têm a mesma medida. Semelhantes é porque tem a mesma forma, cada lado tem medidas proporcionais e os ângulos têm a mesma medida. Então, nesse caso, eles são semelhantes, não são congruentes, porque eles reduziram. Para ser congruentes, as figuras têm que ter a mesma forma, mesmo tamanho, né? Mesmas medidas, os lados correspondentes têm que ter a mesma medida e os ângulos também têm que ter a mesma medida. Na questão 2, nós temos aí, complete a ampliação da figura de modo que todos os segmentos sejam duplicados. Então, a figura original é essa figura menor aqui, ó. Essa aqui é a figura original. Então, veja que cada lado da figura original, ele foi duplicado, foi ampliado e duplicado na figura azul. Então, vocês têm que completar a ampliação. Iniciar desse segmento preto aqui, a linha belinha, e continuar e fazer uma figura igual a essa azul aqui. De modo que todos os segmentos sejam duplicados. E depois compare essas duas figuras e marque um X nos aspectos geométricos que se mantiveram. O primeiro é a forma. A forma se manteve? Sim. O segundo, número de quadradinhos no interior da figura. Quando a figura ampliou, ela aumentou, a quantidade de quadradinhos no interior da figura também aumentou. Então, não vou marcar, porque pediu para ver o que manteve. Medidas dos lados. As medidas dos lados também se mantiveram? Não, porque elas aumentaram, elas duplicaram. Medida dos ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes continuam com a mesma medida. Então, vocês vão marcar a forma e a medida dos ângulos correspondentes. Agora o de baixo, número 3.
Mariana construiu o quadrilátero ABCD no primeiro quadrante deste plano cartesiano. Então, veio aí para vocês esse quadrilátero ABCD, o roxinho. Letra A. Que quadrilátero ela construiu? Ela construiu um quadrado, ok? Porque tem 4 lados, 4 ângulos de 90 graus e todos os lados têm a mesma medida. E quais são as coordenadas dos vértices do quadrilátero ABCD? Então, essas coordenadas são os pares ordenados que correspondem a cada ponto do vértice, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Então, vamos lá, o ponto A, par ordenado. Vou desenhar aqui para vocês, ó. Ponto A, ele vai ter 2 e 1. Então, verificamos que o par ordenado tem que estar entre parênteses. A abscissa e a ordenada também tem que ser separadas por vírgula, ok? O ponto B, o restante eu vou falar. O ponto B é 5 e 1. O ponto C, 5 e 4. O ponto D, 2 e 4. Então, sempre o valor de x antes da vírgula e o valor de y depois da vírgula, ok? Depois, vamos à pergunta. Que quadrilátero ela construiu? Ela construiu um quadrado. E as coordenadas nós já falamos aí. Então, letra B. Mariana quis saber o que aconteceria se multiplicasse por 2 cada uma das coordenadas dos vértices desse quadrilátero. Escreva as novas coordenadas de A', B', C', D' e construa o novo quadrilátero. Então, ela vai multiplicar por 2 cada uma das coordenadas. Então, multiplicar por 2 tanto a abscissa como a ordenada. Então, na letra A, 2 e 1. No A' vai ser 2 multiplicado por 2, 4. E 1 multiplicado por 2, 2. Então, vai ser 4 e 2. Vai ser o A', que tá aqui, ó. Eu já desenhei, já tá desenhado de azul aí. O B' era 5 e 1. Vai ficar 10 e 2. O C' era 5 e 4. O C' vai ser 10 e 8. E o D', o D era 2 e 4 e o D' vai ser 4 e 8. Letra C. O quadrilátero A', B', C' e D' é congruente a ABCD? Justifique sua resposta. Não, ele não é congruente, ele é semelhante, porque aumentou o tamanho da figura na mesma proporção, mas a figura manteve a forma e os ângulos também mantiveram as mesmas medidas, ok? Número 4. O triângulo ABC foi construído no plano cartesiano. Verifique, ó, ABC, esse triângulo vermelhinho, né? Quais são as coordenadas de seus vértices? A, 2 e 2. Então, aqui, ó, vou escrever aqui. A, 2 e 2. B, 4 e 4. C, 6 e 2, ok? Então, A, 2 e 2, B, 4 e 4 e C, 6 e 2. Perguntas. Letra A, nós já respondemos. Letra B, divida por 2 cada coordenada dos vértices de ABC, reescreva-as e construa o triângulo formado por essas novas coordenadas. Então, se eu vou dividir por 2, o ponto A era 2 e 2, agora vai ser 1 e 1, que é o ponto, aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto correspondente ao A dividido por 2, com cada coordenada dividido por 2. O ponto 3, o ponto C, quer dizer, ponto C era 6 e 2, então agora vai ser esse aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Vai ser esse aqui, dividido por 2, vai dar 3 e 1. O ponto B era 4 e 4. Dividido por 2 vai dar 2 e 2. Vai ser esse, vai coincidir com o A inicial aqui, ó. Ok? Agora,
Letra C. Multiplique por 2 as coordenadas dos vértices ABC e reescreva-as. Então, agora vamos multiplicar por 2. Então, o A era 2 e 2. Vai ficar 4 e 4, que vai ser esse aqui, ó. Que é correspondente ao A na figura maior. O B é 4 e 4. Quando eu multiplicar por 2, vai dar 8 e 8, que vai ser esse aqui na figura maior. E o C é 6 e 2. Multiplicando por 2 vai dar 12 e 4 na figura maior. Esses triângulos são semelhantes? Justifique sua resposta. São semelhantes, porque eles têm a mesma forma e aumenta ou diminui na mesma proporção à medida dos lados. E os ângulos mantêm os mesmos, ok? Então tá, terminamos aí essa atividade, correção das páginas 41 e 42 do livro didático, volume 1, do 7º ano. Depois vamos gravar novos vídeos. Obrigada.